Vamos lá então, gente, vamos começar? Vamos agradecer a Deus? Baixo. Vamos orar, gente? Vamos orar? Pai, te agradecemos porque pudemos cultuar com música até agora. Te agradecemos porque a palavra disse que o Senhor habita no meio dos louvores. Pai, agora a gente pede ao Senhor que o Senhor nos abençoe também por meio da tua palavra. Que a gente continue te adorando, mas agora prestando atenção na tua palavra e fazendo dela nossa regra de vida, Pai. Que essa palavra tenha, de fato, poder nas nossas vidas práticas, Pai. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Beleza, galera. Quem já recebeu um trote aqui? Hein? Tem nada pior do que tomar um trote, né, galera? E hoje em dia tem aqueles trotes assassinos, né? Aqueles trotes, tipo, toma tua mãe aqui, ela tá presa, ela vai morrer agora se você não depositar tanto na conta tal, não sei o quê. Galera, ninguém gosta de receber trote, ninguém gosta de levar trote. Mas nessa manhã, acho que eu falei noite aqui agora, imitando o Paulo. Nessa manhã, galera, eu queria falar para vocês a respeito de um trote brabo. O pior dos trotes, do pior trote de todos. E é um trote que a gente toma todo dia, que é o DDD da morte. É o trote do próprio diabo. É o trote do próprio Satanás. A gente vai tentar entender um pouquinho como o diabo tenta manipular as nossas vidas. Galera, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Qual que é a maior arma do diabo contra a gente? Pecado? Quem falou pecado aí? Por quê? Porque é... Qual é a nossa maior fraqueza? Qual que é a nossa maior fraqueza, galera? Vamos lá, vamos falar aí. Nossa natureza pecaminosa, nossa carne, nosso coração. Deixa eu falar uma coisa para vocês, galera. Existe uma natureza em nós chamada natureza pecaminosa, e essa natureza não gosta de Deus. Ela não gosta de Deus. Ela quer se afastar de Deus. Deixa eu falar uma outra coisa. Se a gente pudesse, se a gente tivesse poder para isso, a gente tiraria Deus do trono e se assentaria no trono de Deus. A nossa natureza é má. A nossa natureza é pecaminosa. Às vezes eu estou falando aqui e eu tenho certeza que assim como acontece dentro de mim, dentro do coração de algumas pessoas estão dizendo assim, não é bem assim, não é desse jeito. Deus não quer tanto assim de mim. Por que a gente pensa desse jeito? Por que o nosso coração manipula, cogita essas coisas? Porque existe uma natureza ruim dentro da gente. Galera, quando Adão pecou, a nossa vontade, a nossa maneira de pensar, a nossa natureza, nossa forma natural de agir foram totalmente contaminadas pelo pecado. Tudo que você faz, presta atenção, mesmo depois de crente, tudo que você faz, tudo que você pensa, tudo que você fala, tem influência do pecado. Às vezes não é totalmente pecaminoso, mas tem a influência do pecado. Quer ver um exemplo disso? Quem são as pessoas que você mais ama na vida? Minha mãe e minha avó. Aí, ó, minha mãe, minha avó, a galera que não casou, a galera que não está namorando ainda, porque no namoro a paixão da vida é o namorado, né? Mas vamos lá. A galera que ainda está dentro de casa, quem são os maiores amores dessa galera? São os pais, certo? Sim, gente. Normalmente, são os pais, certo, galera? Você ama os seus pais, certo? Você consegue amar seus pais de maneira perfeita? Não consegue. Até o que a gente deveria fazer de melhor, que é o que a gente mais gosta de fazer, a gente não consegue fazer de maneira perfeita. A gente não consegue fazer sem a influência do pecado. Eu tenho uma filha de 4 anos. Amo a minha filha, não tem nem noção, mas eu não consigo ensinar minha filha, não consigo educar minha filha da maneira que eu queria educar.
Por quê? Porque eu sou imperfeito, porque eu sou pecador, porque existe dentro de mim uma natureza pecaminosa, porque existe dentro de mim uma natureza má. Existe dentro de nós, galera, uma natureza que não gosta de Deus. E deixa eu falar para você, essa é a maior arma de Satanás. É a maior arma do diabo. Ele vai pegar no ponto do teu coração. Ele vai bater na tua maior fraqueza. Ele vai bater na tua maior necessidade. Ele vai bater naquilo que é vulnerável dentro de você. Então, Satanás ele vai tentar passar um trote para você. Satanás ele vai tentar convencer você de que fazer a vontade dele é melhor do que fazer a vontade de Deus. E ele vai tentar fazer isso. Satanás só tenta fazer isso porque ele sabe que você pode obedecer o que ele está falando. Porque existe dentro de você e de mim uma natureza pecaminosa. Então, vamos tentar trabalhar aí com o DDD da morte, que é o DDD de Satanás. Aí. DDD, todo mundo sabe, lá, telefonema, prefixo, 021, 23, aquela história toda. Então, pensa nisso. Abre a sua Bíblia aí em Gênesis 3, a gente vai ler de 1 a 7. Gênesis 3, de 1 a 7. Vamos lá, galera. Fala assim. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, serei conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Viu, galera? A culpa é sempre das mulheres. Vamos lá. Versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Galera, Satanás aqui, o diabo, a serpente, usou uma estratégia para enganar Eva e depois enganar Adão. Ele usou uma estratégia e a gente vai olhar para esse texto e vai tentar identificar essa estratégia e ver como o diabo usa a mesma estratégia hoje com relação às nossas vidas. Assim como ele tentou tentar Eva, como ele tentou Eva e Eva caiu na tentação e depois Adão, Satanás também tenta cada um de nós da mesma forma. Hoje a gente vai tentar olhar um pouquinho para a estratégia de Satanás. Então pensa aí em 3 Ds, né? O DDD da morte. O primeiro D da estratégia de Satanás é o D do descrédito. Galera, eu botei essa foto aqui, eu não sei quem lembra dessa propaganda. Acho que ninguém lembra dessa propaganda, mas eu lembro, é isso que importa. O Lino e o Davi não vale. Mas é só para ficar engraçadinho aí. Mas pensa aí. O primeiro D do DDD da morte é o descrédito. Satanás, para fazer você pecar, em primeiro lugar, vai fazer com que a palavra de Deus não tenha crédito para você. Vai fazer com que você desacredite da palavra de Deus, para que você tenha a palavra de Deus em descrédito. Então, quando Satanás quer que você peque, a primeira coisa que ele vai fazer é com que você não valorize a palavra
de Deus. Vamos ver como a serpente fez isso. Nossa, gente, vacilei aqui. Vamos lá. Aí. Vamos lá, olha a estratégia de Satanás. Deus disse o que para a galera lá? Para os dois, para o casal? Se vocês comerem, vocês vão morrer. Certo, gente? Não foi isso que Deus disse para eles? E aí veio a serpente e disse o que para eles? Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Presta atenção no que aconteceu aqui. Deus disse para o casal: se vocês comerem, já era, vocês vão morrer. Veio a serpente e disse exatamente o contrário. Ou seja, Deus não falou a verdade para vocês. Eu tenho certeza, a serpente disse, se vocês comerem, vocês não vão morrer. Então, de uma outra forma, o que a serpente estava dizendo para o casal? Deus é mentiroso. Deus não vai cumprir o que ele disse. Ele disse que vocês vão morrer, mas não é verdade. Se vocês comerem do fruto, vocês não vão morrer. Olha só, gente. Olha o argumento da serpente. A serpente disse que Deus proibiu o casal de comer daquele fruto. Por quê? Porque se eles comessem daquele fruto, eles seriam como deuses. De outra forma, a serpente disse para eles: gente, sabe por que Deus não quer que vocês comam desse fruto, do fruto dessa árvore? Porque vocês vão ser que nem ele. Porque Deus não quer concorrência. Deus não quer ninguém do lado dele. Deus não quer ninguém com o mesmo conhecimento que ele. Come sim. Pode comer. O que Deus prometeu para vocês, se vocês comessem dessa árvore, ele não vai cumprir. A serpente chamou Deus de mentiroso na cara dura. E fez com que Adão e Eva acreditassem nisso. Agora, será que o diabo faz a mesma coisa hoje com a gente? Faz. A Bíblia ensina pra gente que esse mundo que a gente vive hoje, a arena, esse lugar difícil de viver, tem um Deus. E o Deus desse mundo é o próprio Satanás. A Bíblia ensina que o Deus desse mundo cega o entendimento das pessoas. Faz com que as pessoas não enxerguem a verdade. Faz com que as pessoas não conheçam a Deus. Então, galera, presta atenção. A serpente ainda usa o mesmo método hoje para enganar a gente. E aí vamos pensar um pouquinho nos métodos que Satanás usa para enganar a gente, para fazer com que a gente não acredite na palavra de Deus. Eu separei algumas coisas aqui. Vamos lá. O bicho usa o que, gente? Em primeiro lugar, a TV. Satanás usa a TV para a gente acreditar que a palavra de Deus não é verdade. Para a gente acreditar que a palavra de Deus não vale a pena. Presta atenção nisso. Você consegue dizer para mim como a igreja faz, como a TV faz isso? Como é que o diabo usa a televisão? Vamos dar nome aos bois, então. É isso aí que o Davi está falando. Vamos dar nome aos bois aí. Vamos pensar em alguns programas de televisão. Boa. Big Brother. Peraí. Vamos começar com o Big Brother. Galera. É o BBB da morte. BBB da morte. O Big Brother aqui. Será que o Big Brother pode me ensinar alguma coisa boa? Não? Não, galera? Então por que a gente assiste? Eu não assisto na verdade. É legal. Vamos lá, galera. A gente falou no primeiro dia da vida fútil, certo? Big Brother faz um serviço danado quando ensina futilidade para as pessoas. Big Brother ensina sensualidade? Opa! Ensina idolatria do corpo? Lembra que a gente falou de uma geração que adora a si mesmo? Lá no início?
Ensina ou não ensina, galera? O Big Brother ensina lealdade? Não. Ensina consumismo? Opa! Todo mundo se matando por 1,5 milhão ou 2 milhões, não sei, de reais. Não é assim que funciona? Vamos passar do Big Brother para outros programas. Novela. O Félix já veio à tona aqui. Né? Galera, eu não sei se em São Sebastião a MTV é canal aberto. Eu não sei quantos já assistiram um programa que passava há um tempo na MTV chamado Beija Sapo. Quem sabe do que eu estou falando aqui? Beija Sapo. Era um programa da Daniela Sicarelli e era um programa de pegação. A galera ia para arrumar namorada e para pegar gente da plateia lá. E teve um dia que era o Beija Sapo gay. Então, galera, aí você imagina, você liga. Hã? Calma, galera, calma. Sei que o assunto é empolgante, mas calma. Galera, teve um beija-sapo gay. Aí você imagina você tá na casa do irmão da igreja, eu era seminarista, hospedado lá na casa do cara, e lá tinha TV a cabo, de repente você põe lá, 5 horas da tarde, a Daniela Sicarelli promovendo beijo gay. E aí os caras lá, aquele negócio, vai namorar, vai beijar, vai, não vai, o cara rejeitou o outro. Aí ela falou, gente, quem quer ficar com esse cara aqui? Quem quer pegar esse cara aqui? Aí na mesma hora, ela puxa um carinha da plateia e eles dão um maior beijão. Às 5 horas da tarde, na MTV. Galera, eu tô falando aqui, talvez você não tenha visto isso. Mas esse tipo de coisa influencia ou não influencia? Os caras que convivem com você, as meninas que convivem com você, por exemplo, hoje, elas acham ou não que o homossexualismo é pecado? Acham que não é pecado. Acham que é normal. É influência da mídia ou não é, galera? O diabo usa ou não usa a televisão? Ele usa. Ele usa a televisão para fazer você achar que aquele mundo é o mundo real. Os seriados americanos, todo aquele estilinho de vida consumista, todo aquele estilo de roupa que os caras usam, toda aquela música que os caras consomem, tudo aquilo existe para te enganar. Tudo aquilo existe para fazer você achar que a vontade de Deus não deve ser levada a sério. Tudo isso existe para fazer você achar que você não deve dar ouvidos à voz de Deus. Agora a gente vai piorar um pouquinho aqui. Música. Quem que é esse cara aí, galera? Marilyn Manson. Quem que é esse cara? Quem pode dizer um pouquinho a respeito de Marilyn Manson? Ele fez um seriado. Qual que é o conteúdo das músicas desse cara? Tudo. Você sabe o que eu estou falando, gente? Quem nunca ouviu falar do Marilyn Manson? O cara não sabe. Então deixa eu trazer um pouquinho de iluminação para vocês. Galera, deixa eu falar aqui. Deixa eu trazer um pouquinho de iluminação para vocês. Esse cara, ele se considera o maior astro de rock do mundo. E ele não só diz que é o maior astro de rock do mundo, como diz também que é um astro de rock anticristo. E aí, ele tem umas músicas muito satânicas. E uma vez eu vi um show dele, e no show dele tinha um púlpito, tipo esse que a gente tem na igreja, e na frente do púlpito tinha uma bandeira, não era nazista, mas com um dos símbolos do nazismo. E ele dizia o seguinte: eu não quero ir para o céu. Sabe por que eu não quero ir para o céu? Porque o céu é um lugar cheio de idiotas. É o discurso desse cara. Eu não vou para o céu e não quero ir para o céu, porque o céu é um lugar cheio de idiotas. Agora, galera, eu apertei aqui a tecla SAP, né? Ele falou isso falando um monte de palavrão, lógico.
um monte de besteira, um monte de palavrão. Mas esse é mais ou menos o discurso desse cara. Agora, talvez você não ouça o Marilyn Manson, mas talvez você ouça outros caras que, assim como o Marilyn Manson, batem de frente o tempo todo com o cristianismo. Agora, o problema é que muitas vezes a gente diz que ama Deus, a gente diz que é cristão, a gente diz que lê a Bíblia, que confia, que crê, e acaba ouvindo um monte de coisa que bate de frente com o que a gente crê. Qual é o nome disso? Incoerência. Não é verdade? Eu sou crente, eu amo a Deus, é isso, é aquilo, mas não sei o quê. Mas eu chego em casa, ligo o som, é só besteira. Eu não estou falando de banda satânica só. Se a gente quiser falar de banda satânica, tem um monte. Vamos lá. Um monte. Não, vamos lá. A gente pode perder tempo aqui falando desses caras. Slayer, Kiss, e por aí vai. Por aí vai. Mas, galera, eu estou falando daquele sertanejão que te ensina a pegar. Eu estou falando daquele funk que te ensina a ser sensual. Eu estou falando... É isso aí. Eu estou falando... Galera, eu estou falando daquele rock que te ensina a se revoltar. Valores que estão longe do cristianismo. Presta atenção, eu não estou condenando o ritmo. Eu estou condenando o conteúdo das letras, principalmente. Eu sinceramente acredito que alguns poucos ritmos não podem ser usados para levar a palavra de Deus, mas eu estou falando do que está por trás disso, da intenção desses caras. Cara, tem um monte. Você pega, por exemplo, as bandinhas da moda aí. Eu não sei se... Quer ver? Katy Perry. Katy Perry. Sabia que a Katy Perry é filha de crente? O pai dela é pastor, né? Eu acho que é. O pai dela é pastor. Pastor? O negócio é ali. Mas vamos lá. Katy Perry, galera. Galera, presta atenção no que eu estou falando. Essa menina rejeitou Jesus. E se ela rejeitou Jesus, as músicas dela são a consequência disso. O comportamento dela é a consequência disso. Na última vez que ela fez um show agora, num desses prêmios grandes lá nos Estados Unidos, que eu esqueci o nome, eu não sei se foi no Grammy, eu sei que ela cantou como se estivesse no inferno, como se ela estivesse rodeada de vários demônios. A gente está falando de alguém que foi criado na igreja. Essas bandinhas punk aí da moda aí. Tipo... Não. Vamos falar. Depois a gente pode... Eu quero assim. Vamos lá. A galerinha do estilo McFly, Green Day, essas coisas aí. A galera que curte essas coisas aí. Esses caras... Presta atenção, galera. Esses caras são ateus. Eles não gostam de religião. Eles acham que a religião é o problema da sociedade. E quer saber? Eles querem que você acredite nisso. E é por isso que eles fazem música. E a gente fica emprestando nossos ouvidos para esses caras. Sabe qual é o nome disso, galera? Incoerência. Crente não pode emprestar ouvido para esse tipo de besteira. Fala aí. Adolescente tinha uma banda chamada Faith No More e outra chamada Bad Religion. O Bad Religion da escola lá do Green Day, né? Exatamente isso aí. Os caras detestam religião. Quer ver uma coisa? Só, já que a gente falou da TV e eu deixei passar aqui, quer ver uma coisa aqui, ó? Porta dos Fundos. Galera, quem já ouviu uma entrevista com Gregório do Viviela, que é o cara do Porta dos Fundos? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Todos os caras do Porta dos Fundos, dos vídeos, todos, gente, peraí. Gente, eu tô falando do que eu vi. Do que eu ouvi dos caras. Fábio Pochá, Gregório. Esses caras são ateus. Esses caras são céticos. Esses caras não gostam de religião. E eu não sei se você já viu. Eles estão deixando isso cada vez mais claro nos vídeos dele.
atacando a Santa Ceia, atacando os 10 mandamentos, atacando a igreja de todas as formas. E os crentes estão lá. Olha que legal, olha que engraçado. O cara fala um monte de palavrão, o cara fala um monte de besteira, a gente está lá, nossa, que maneiro. Nossa, que maneiro. Pânico, a mesma coisa. Pornografia, sensualidade, humilhação do próximo, pessoas sendo ridicularizadas e a gente, nossa, eu sou crente e assisto Pânico. Olha como eu sou moderno. Presta atenção nisso. Vamos voltar para a música. Às vezes você ouve uma música e acha que a música é inofensiva. Não é inofensiva. Ultimamente até música gospel está difícil. Tipo, restitui, eu quero de volta o que é meu. Não existe música mais ridícula do que essa. Não existe. Não existe. Não existe música mais egoísta do que essa. Cuidado com o que você ouve. Cuidado com o que você ouve. Hoje em dia as músicas gospel, você não sabe se ela está cantando com o namorado, se está realmente Pior. cantando para Deus. Verdade. Funk ostentação. O que vocês estão vendo? Vocês ouvem esse negócio? Tá maluco? Galera, pra gente não ficar aqui a vida inteira. Gente, eu preciso aqui condenar o funk ostentação? Ah, então tá bom. Ele se condena sozinho. Se condenam sozinho. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ostentação é coisa do diabo. Lembra que quando Satanás tentou Jesus, ele falou assim para Jesus, se você se mostrar diante de mim, eu vou te dar todas as coisas. Eu vou te dar o reino do mundo. Satanás ostentou diante de Jesus. Presta atenção nisso. Então, a gente pulou da música agora para a internet. Presta atenção naquela foto ali. Eu tenho certeza que essa foto é exatamente o que acontece com alguns de vocês. Os caras indo viajar de férias, os caras indo para o acampamento e o moleque não vai. O moleque não quer sair de casa porque ele quer ficar lá na rede social. Porque ele quer ficar lá no Face, porque ele quer ficar lá jogando Ragnarok, porque ele quer ficar lá no WhatsApp. Hã? Minecraft, Angry Birds, qual que é? Sei lá qual que é o jogo. Então, tem um monte de jogo. Mas galera, vamos tentar entender aqui. A internet não é do diabo, mas o diabo usa a internet. Fala aí, cara. Não, eu só botei o. É porque eu printei uma foto lá do desenho do episódio do Simpsons do Brasil, né? Que eles foram assaltados. É muito engraçado. Os caras descem no aeroporto, os caras já vêm e roubam as malas. Mas vamos lá. Gente, não estou condenando os Simpsons aqui, eu estou falando da TV. Vamos lá, gente. Gente, internet. Vicia ou não vicia? E a pornografia? Hein, galera? Vamos lá. Vamos lá, gente. Os meninos sabem disso com mais propriedade que as meninas. É difícil resistir à tentação da pornografia grátis. Agora vamos trabalhar com outra questão aqui. E quando eu deixo de almoçar com os meus pais, de ter um tempo com os meus pais, para ficar na internet? Isso é pecado ou não é? Pecado. A internet tira a gente do nosso convívio familiar. A internet tira a gente do convívio com os nossos pais. Fala. Mas é o pior, pastor. Tá todo mundo junto, mas cada um nos seus celulares.
É, Cara, já aconteceu isso sim. é cada vez mais frequente essa cena, né, cara? Você vai num lugar e tem uma rodinha de mulheres lá e cada um com o seu celular, o seu WhatsApp. Já aconteceu isso. Ô, pastor, eu em casa, e eu vou chamar da amiguinha. Aí eu já vi Galera, elas acham que eu estou dormindo quando meu pai abre a porta do quarto. cada uma no seu celular. Facebook, outro no iPad. Aí meu pai me olhando lá na volta aqui. Só um por vez, levanta a mão. Ah, Eu não estou relaxando. Eu falo dormir com minha amiga nesse tipo, aí eu vou tomar banho. Quando eu volto, galera, quando eu olho cada uma. E eu não tenho. cada uma de um jeito. Pior. Galera, sabe por que a gente gosta tanto de rede social? Por quê? Porque a gente tem medo de se relacionar profundamente. A gente gosta do superficial. A gente gosta do nosso relacionamentozinho, onde ninguém coloca o dedo na nossa vida, onde ninguém diz que a gente está errado, onde a gente não estabelece laços profundos de amizade, laços cristãos de amizade. E nas redes sociais a gente se esconde atrás disso. A gente se esconde atrás do número gigantesco de seguidores, ou do número gigantesco de amigos, sei lá, do nosso grupo. Presta atenção nisso. Presta atenção no que a internet está fazendo com você, com seus relacionamentos. Vamos lá, TV, internet, música. Mas o bicho usa mais coisa. O bicho usa o relativismo. Não. Gente, eu adoro Star Wars. Adoro Guerra nas Estrelas. Sou fã mesmo, assim. Vou no cinema, ver. Outro dia eu aluguei os 3 filmes antigos para ver com a minha filha de 4 anos. E ela adorou os filmes. 4 anos. Mas vamos lá. Eu botei essa foto aqui porque o Star Wars é a representação máxima de 2 lados opostos de igual força. Então, o lado bom da força e o lado negro da força. Não é isso? Lembra lá, gente? Que a força esteja com você. Aquela história toda lá. E tem o lado negro da força também. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nos nossos dias, o inimigo ele tem usado um negócio chamado relativismo. E a gente não sabe mais o que é bom e o que é ruim. O conceito de pecado hoje é um conceito relativo. Se você disser para um cara lá, olha, homossexualismo é pecado, sabe o que ele vai dizer para você? É relativo. Você acredita nisso, mas eu não acredito nisso. Olha, fazer sexo antes do casamento é pecado. É pecado para você. Você acredita nisso. Eu não acredito nisso. Galera, isso é relativizar o pecado. Agora, só um parênteses aqui. Galera, não é a questão de fazer sexo antes ou depois do casamento. A questão é essa. O sexo foi criado para o casamento. Ponto final. Qualquer manifestação sexual fora do casamento, qualquer, homossexual, heterossexual, bissexual, individual, e aqui eu estou falando de masturbação, qualquer manifestação sexual antes do casamento é uma deturpação do que Deus fez. Por quê? Porque Deus criou o sexo para o casamento. O homem deixa os seus pais, une-se à sua mulher e se torna uma só carne. Ponto final. Isso é o que a Bíblia ensina a respeito disso. Mas o que as pessoas têm dito? Que isso é relativo. Galera, deixa eu dizer uma coisa para vocês. É Deus quem diz o que é certo e errado. Não é o homem. Não é o homem que diz aquilo que é certo e aquilo que é errado. É relativo. Não, não é relativo. Porque Deus é absoluto e a verdade dele também é absoluta. Mas fulano não crê assim. Problema. Deus estabeleceu um critério. E esse critério não pode ser alterado. O pecado não é relativo. Quer o homem, quer ele não... Sabendo o homem ou não, ele está debaixo
dos olhos de Deus e um dia ele vai dar conta de tudo o que ele fez, entendendo o que ele fez ou não. Só existe uma verdade e o pecado não é relativo. Mas o diabo diz que ele é relativo. Não existe verdade absoluta, de acordo com o que a serpente diz. Mas é mentira. Existe uma verdade e é Deus quem diz. Galera, a serpente quer que você ache que o pecado não é uma desgraça. Lembra o que a serpente falou para aquele casal? Para com esse papo. Se vocês comerem, vocês não vão morrer. Vocês não vão morrer. Não é tão ruim assim. Não virá uma desgraça sobre a vida de vocês. Se você ficar com aquela menina, você não vai sofrer consequências disso. Se você tiver relação sexual antes do casamento, você não vai sofrer consequências disso. Se você colar na prova, você não vai sofrer consequência disso. Se você não respeitar os seus pais, você não vai sofrer consequência disso. É isso que a serpente diz para você todo dia. Assim como ela disse para os caras lá no início. Eles querem que você ache que o pecado não é uma desgraça. Eu botei essa foto aqui, manja um cinema 3D, todo mundo fica lá hipnotizado lá. É a mesma coisa. A serpente quer hipnotizar cada um de nós. Dizendo que a vontade de Deus não deve ser obedecida, porque na verdade o que Deus diz não é verdade. Agora, será que o que Deus diz merece crédito? Sim ou não, galera? Será que eu tenho direito de questionar a palavra de Deus? Às vezes eu vejo os caras questionando a palavra de Deus. Quem sou eu? Quem é o homem? Para pelejar, para lutar contra Deus. Às vezes a gente vai nos acampamentos e fala umas coisas dessas, os caras acham ruim com a gente. Quem é você para dizer o que eu tenho que fazer na minha vida? Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Quem é você para dizer que eu não posso ficar, que eu não posso fazer e acontecer? Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Ele diz que o pecado tem consequência. E ponto. Por quê? Porque a palavra dele tem crédito. O que ele diz acontece. Quando eles comeram, eles, a partir daquele momento, começaram a caminhar para a morte. E a partir daquele momento, a morte espiritual passou a fazer parte da realidade do homem. Presta atenção nisso. Mas vamos lá. Primeiro D, então, é o descrédito. Certo? Segundo D, descontentamento. Satanás quer que você ache que não vale a pena fazer a vontade de Deus. Satanás quer que você ache que a vontade dele é mais agradável que a vontade de Deus. Ele quer que você tenha descontentamento em relação à vontade de Deus. Vamos ver como é que ele fez isso. Deus disse o quê? Não. Vocês não comem daquele fruto. Vocês não podem comer daquela árvore. E aí veio a serpente e disse o quê? Deus sabe que no dia que vocês dele comerem, os seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Cara, olha o que Satanás fez. Satanás fez com que aqueles caras achassem que não valia a pena fazer a vontade de Deus. Satanás ofereceu para eles um negócio que fez com que a vontade de Deus parecesse ruim. Satanás fez com que a vontade dele parecesse mais agradável do que a vontade de Deus. Cara, presta atenção nisso. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Será que existe coisa melhor do que a vontade de Deus? A Bíblia diz que a vontade de Deus é o quê? Boa, perfeita e o quê, gente? E agradável. Não existe nada melhor do que a vontade de Deus. Mas a serpente fez a vontade de Deus parecer ruim. Gente, qual foi a reação de Eva? Eva olhou para aquele fruto depois do que a serpente disse e pensou assim, nossa, esse fruto é muito gostoso. Ou ele aparenta ser muito gostoso. Nossa, se eu comer desse fruto, além de não morrer, eu ainda vou ter conhecimento do bem e do mal. Comer esse fruto é melhor do que obedecer a Deus, pensou Eva. E Adão depois pensou a mesma coisa.
Gente, olha como a serpente manipulou a voz de Deus. Presta atenção nisso aqui, a única árvore que era proibida, a única, lembra? Deus deu o jardim do Éden. E ele falou, aquela única árvore dela vocês não podem comer. Uma única árvore. A única árvore que era proibida se tornou o desejo ou o objeto de desejo de Eva. É isso que o diabo faz com a gente. Deus dá pra gente uma liberdade imensa, mas ele faz a gente querer aquilo que a gente não pode. Ele faz a gente desejar aquilo que a gente não pode. Ele faz a gente achar que a vida com ele é melhor do que a vida com Deus. A serpente fez a liberdade de comer de todos os outros frutos parecer uma prisão. Manja, quando a gente diz, por que eu não posso ficar? Por que eu não posso colar? Por que eu não posso mentir? Por que eu não posso desobedecer aos meus pais? Por que eu não posso não ir à igreja? Quando você ouve esse tipo de sugestão na tua mente, é a serpente, usando a mesma estratégia que ela usou com Adão e Eva. A mesma estratégia. Se eu ficar com aquela garota, eu vou ser mais feliz do que se eu obedecer a Deus. Se eu desobedecer aqui nessa área, eu vou ser mais feliz do que se eu obedecer. Meu, é a serpente usando a mesma estratégia, não é? A mesma estratégia. A vontade de Deus para muitos crentes é uma prisão, é uma escravidão, porque os caras estão dando ouvido demais porque a serpente diz. O mundo diz que a gente é um monte de mané, proibido de fazer tudo o que é bom. Não é assim que eles olham para a gente? Vocês são os malucos aí. Vocês são os alienados. Tudo que é bom, vocês não podem fazer. Crente não pode fazer isso, crente não pode fazer aquilo, crente é assim, assado, é tudo bicho doido. No entanto, a Bíblia ensina que nós é que somos livres. Eles é que são escravos. Eu e você fomos libertos e nós hoje podemos até não pecar. Toda vez que uma tentação se coloca diante de você, você tem a liberdade para dizer não. Eu e você recebemos poder, uma nova natureza, uma nova mente, uma nova disposição, um novo coração, até mesmo para que nós possamos dizer não ao pecado. Eles lá fora, eles não podem dizer não ao pecado. E eles precisam sim de todas essas coisas para se iludirem, para achar que são felizes, mas eles não conhecem a verdadeira vida, porque a verdadeira vida é conhecer a Deus. A verdadeira vida é conhecer a Deus. Eles é que são escravos. E quer ver uma coisa? Quem te ama mais? Deus ou a serpente? Quem te ama mais? Deus ou a serpente? É Deus, gente? Então por que a gente acha que a vontade da serpente muitas vezes é melhor do que a vontade de Deus? A serpente quer te destruir. A serpente quer te matar. A serpente quer te enganar. Deus, ao contrário disso, quer o teu bem. E é por isso que ele põe limite. E é por isso que ele diz o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Ele te ama muito mais. Então, cara, para de ouvir. Quando Satanás tentar passar um trote para você, desliga o telefone. O segundo D, então, é o descontentamento. E o último D, a consequência dos dois primeiros Ds é a desobediência. Satanás faz com que você, em primeiro lugar, desacredite da vontade de Deus. Em segundo lugar, ele faz com que você não queira fazer a vontade de Deus. E em terceiro lugar, ele quer que você desobedeça. E a desobediência é a consequência dos dois primeiros Ds. Então, olha o que a Bíblia diz. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento,
tomou do seu fruto, comeu-o e deu ao seu marido, que também comeu. Será que eles se deram bem? Deram, gente? O que aconteceu depois que eles comeram do fruto? Hein? O que aconteceu? Vamos lá. Quais foram as consequências? Primeira consequência. Eles já tiveram que fugir logo de Deus. Estavam com vergonha. Certo, gente? Não foi disso? Depois, qual foi a consequência principal desse negócio aí? Eles foram expulsos de onde? Foram expulsos do paraíso. Esses caras não mais podiam ter a comunhão com Deus que eles tinham antes. Por quê? Por causa do pecado. Cara, deixa eu dizer uma coisa para você. O pecado faz separação entre nós e Deus. O pecado atrapalha a nossa comunhão com Deus. Os olhos daqueles caras se abriram. Isso quer dizer que o pecado gera vergonha. Aqueles caras começaram a ter vergonha uns dos outros, Adão e Eva, e depois eles tiveram vergonha de Deus. Quando a gente peca, a gente se envergonha diante de Deus. Quando o nosso pecado é descoberto diante das pessoas, nós somos envergonhados também diante das pessoas. O pecado, galera, atrapalha a nossa comunhão com Deus. Você consegue orar direito quando você está em pecado? Você consegue participar da Santa Ceia quando você está em pecado? Você consegue se ajoelhar e orar com sinceridade quando você está em pecado, quando você não confessa o seu pecado? Não! Não, por quê? Porque o pecado interrompe a nossa comunhão com Deus. Fomos regenerados para a vida e muitas vezes nós agimos como se fôssemos mortos. Por quê? Porque o pecado gera o quê, galera? Morte. Aqueles caras experimentaram a morte um dia por causa do pecado que eles cometeram. Agora, olha o que a Bíblia diz. Vamos ler esse versículo aqui? Vamos? Então, esse desejo, tendo concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Tiago, galera. Tiago 1,15. Tiago está falando aqui do poder que o nosso coração tem para fazer a gente cair numa tentação. E Tiago está falando, olha, começa lá dentro. Começa no íntimo. Começa com desejo. Começa com uma tentação. E sabe qual é o final disso? A morte. Morte espiritual. Morte física. Separação. Consequências terríveis, horríveis. No entanto, olha o que Jesus diz para a gente, galera. O ladrão vem apenas para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Você consegue perceber o contraste aqui? Jesus promete vida e vida em abundância. E a gente está correndo atrás de lixo. Jesus promete vida abundante, vida de comunhão com Ele. E a gente fica correndo atrás de lixo. Existe um particular nesse texto que eu acho muito interessante. Esse texto não está falando do diabo em si, está falando dos falsos profetas. Mas fala também, é lógico, de alguma forma, de tudo que se opõe a Deus. Então existe um particular nesse texto que é: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Apenas para roubar, matar e destruir. Cara, Satanás não tem nenhum bom propósito para você. Nenhum. Tudo o que ele quer é te destruir. Cada tentação, cada situação que ele coloca é para te destruir. Não existe uma intenção boa. Ao contrário, a intenção de Jesus é toda boa. Ele quer que você tenha vida e a tenha em abundância. Será que vale a pena ouvir a serpente? Será que vale a pena ouvir a serpente? Não vale ouvir a serpente.
Não vale a pena. Ao invés de ouvir Satanás, ouça a Deus. E se você quer ouvir a Deus, corre para a Bíblia. Corre para a igreja. É só lá e através da palavra de Deus que você ouve a voz dele. Não tem outra maneira, não tem atalho. Pensa nisso que eu estou falando. Amém, galera? Amém. Beleza, vamos orar. Pai, nós nos colocamos diante de Ti mais uma vez nessa manhã, suplicando para que o Senhor nos livre de ouvir a voz de Satanás. Pai, nos ensina a discernir, nos ensina a perceber as armadilhas do inimigo, nos ensina a valorizar a Tua vontade, nos ensina a entender que não existe nada melhor do que Te obedecer e de que não existe nada pior do que Te desobedecer. Nós precisamos de Ti, nós precisamos da Tua graça, nós precisamos de poder para nos mantermos de pé. E é por isso que nós estamos aqui nesta manhã. Nos ensina a valorizar a Tua vontade. Nos ensina a acreditar na Tua vontade. Nos ensina a amar e Te obedecer. Nos reveste, Pai, para que os dardos inflamados do inimigo não tenham poder nenhum contra a nossa fé. Produz em nós o espírito inabalável. Pai, nós Te amamos e queremos Te servir. E é por isso que nós precisamos da Tua ajuda. Blinda os nossos olhos e os nossos ouvidos contra as intenções malignas do inimigo mortal das nossas almas. Reveste esses meninos aqui. Reveste esses adolescentes. Ensina a cada um deles a Te amar mais e mais. Revela-se para eles com um brilho muito maior do que o brilho que o mundo apresenta para cada um deles. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Amém, galera. Deus abençoe vocês. O pessoal não terminou. Ao vivo,